Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Erasmo Coelho, para quem ainda não me conhece, e hoje eu resolvi falar sobre a quarentena. Não a quarentena que nós estamos vivendo, né, estamos sendo obrigados a fazer, né, e sim a quarentena no processo de adoção. O que essa quarentena traz de benefício para os pais e para as crianças, né, quando eles chegam em casa? Evitar de sair para determinados lugares, evitar de frequentar determinados ambientes, casa de família, enfim, para que primeiro haja vinculação. Então, vamos ao vídeo. Então, pessoal, como eu falei, eu resolvi hoje falar sobre a quarentena. A quarentena que eu resolvi falar, que eu vou falar, na verdade, é a quarentena, não essa quarentena que nós estamos vivendo, mas para mim, essa quarentena que nós estamos vivendo por conta da pandemia, trouxe alguns benefícios. E esses benefícios foram, por exemplo, eu quando trouxe o Gu para casa, né, eu trouxe ele dia 4 de maio, né, como eu já falei. Então, desde 4 de maio, nós estamos juntos. Vai fazer 4 meses daqui a 3 dias, né? Hoje é dia 1º, estou gravando esse vídeo. Daqui a 3 dias vamos fazer 4 meses juntos. Então, o que isso trouxe de benefícios? A gente conviveu muito tempo, né? A gente acordava, tomava café juntos, sem correria, né? Almoçávamos juntos, jantávamos juntos, fazíamos atividades juntos. E ela até favoreceu a pandemia, no caso, né? E tudo bem que está causando transtornos, muitas mortes, né? Todo mundo e tal. Mas trouxe benefícios para mim nessa questão, né? Dessa questão da quarentena. E por a gente ter mais tempo de estar juntos. Mas a quarentena que eu quero falar com vocês, né? Que é a quarentena de quando a criança chega em casa, vamos supor que não estivesse passando esse processo de quarentena. Eu ia pegar a licença, né, paternidade, e iria conviver com ele, né, nesse tempo que eu ia receber. Então, assim, essa quarentena consiste na seguinte questão: de evitar determinados ambientes. Por exemplo, se eu ainda não estou vinculado ao meu filho totalmente, se ele ainda não sabe como se comportar em determinados lugares, porque você ainda vai ter que ensinar, né? Muitos deles chegam sem saber isso. Você evitar, por exemplo, ir em restaurantes, em lugares com muita gente. Porque uma criança, quando ela se depara com outras pessoas, né, junto com você, a criança gosta de se amostrar. E isso você pode perceber quando, às vezes, a gente percebe um pai ou uma mãe com uma criança, ela na frente do pai e a mãe, ela adora aprontar, né? Então é sempre assim. E a criança, vinda por adoção, nossos filhos também, eles não são diferentes, eles vão querer aprontar também com a gente. Então, como é importante isso? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele disse para mim o seguinte, que ele tinha se arrependido de não ter feito a quarentena. Ou seja, ele chegou, assim que os filhos chegaram em casa, ele resolveu sair para o parque. Foi para o parque, onde tinha muita gente, enfim. Chegando lá, o filho menor dele, que é um casal, né? É uma menina de 13 anos. 13 anos, se eu não me engano, é 13, isso. E o irmãozinho de 5 aninhos. Ele, né, o de 5 anos, muito arteiro, né, com algumas demandas em relação a comportamentos, enfim, não obedeceu ele quando ele chamou atenção e acabou caindo dentro de um lago, né? Tudo bem que uma criança também poderia ter caído de um lago se fosse qualquer uma outra criança, mas como ainda não estava tão vinculados um ao outro, né? Ele sentiu essa dificuldade, né? Tanto a criança sentiu a dificuldade de obedecer um comando, né?
e o pai também sentiu dificuldade da criança, né, do filho, não ouvir esse comando, né, que foi dado. Então ele disse para mim, relatou para mim que estava com dificuldade. Então assim, quando a criança chega em casa, evitar ir na casa de parentes, evitar de ir em restaurantes, como já falei. Por quê? Você precisa de criar com seu filho algumas estratégias, como eu posso dizer, algumas regras, alguns combinados, né? Então, quando não há esses combinados bem amarrados, né, bem certinhos, a criança pode começar a querer se aparecer, se mostrar na presença dos outros, né? Ou falar até alguma besteira, um palavrão, enfim, uma palavra, né, que os pais vão ficar muito sem graça. Então, quando os pais têm esse tempo com os filhos de se vincularem, dos filhos conhecerem os pais conhecerem os filhos, isso favorece quando eles vão sair. Por exemplo, hoje, né, eu olho para o Gu, quando ele faz alguma arte, né, eu olho para ele, ele já entende que o meu olhar é um olhar não agradável, né, não agradável, né? Porque quando ele chegou, ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era. Então, hoje, até ele diz que eu sou um pouco bravo. Mas assim, hoje em dia eu olho para ele, ele já sabe que eu não estou gostando daquilo. Então ele já para, né? Ele já não faz. E hoje, por exemplo, hoje eu posso dizer para vocês que nesses 4 meses que nós estamos juntos, que eu me sinto seguro em, por exemplo, levar ele, por exemplo, na casa de uma tia minha, né? Hoje eu me sinto seguro. Porque se ele começar a falar determinadas coisas, eu vou chamar ele, né, com o olhar, né? Nem preciso chamar a atenção dele, vou chamar ele com o olhar, ele vai olhar para mim e eu vou dizer para ele que ele, né, com o olhar, que ele não está se comportando bem, ou está falando alguma coisa, enfim. Então, assim, hoje eu posso apresentar ele aos meus amigos, aos meus parentes, né, maiores, assim. Tudo bem que eu estou sendo obrigado a fazer, mas se a gente não estivesse vivendo isso, né, um exemplo, se a gente não estivesse vivendo esse momento de pandemia e de ter que fazer essa quarentena obrigada, né, eu iria fazer a quarentena, porque quando eu participando dos grupos de apoio, enfim, sempre falam isso. Isso é muito importante para poder evitar de até mesmo um parente fazer uma pergunta, né, ou um amigo fazer uma pergunta que a criança vai se sentir constrangida, que você ainda não conversou com ela, que você ainda não combinou, não amarrou, deixou tudo certinho, né, com o seu filho. Então, assim, pode acontecer, né, assim como aconteceu com meu amigo, e já aconteceu outros relatos também que eu já ouvi, pode acontecer situações desagradáveis que os pais vão ficar super, né, sem entender aquilo, ou vão ficar chateados, vão ficar com vergonha, porque não foi combinado aquilo, né? Um outro exemplo que eu posso dar foi uma vez que o Gu chegou aqui em casa, ele saía abrindo geladeira, abria a porta da geladeira e ficava olhando a geladeira, né, o que tinha dentro da geladeira. Eu fui conversando com ele, fui dizendo para ele que, primeiro, que se deixar a geladeira aberta vai gastar energia, né? Segundo, que a gente não faz isso com a geladeira. A gente pensa que a gente vai pegar na geladeira, a gente abre a geladeira, pega, retira e fecha. A gente não fica com a porta da geladeira aberta, né? Por causa de N motivos. Então, ele tinha esse costume, né, de chegar e abrir a geladeira e ficar olhando o que tinha dentro. Eu tive que conversar com ele. Aí imagina que ele vai na casa de uma tia minha. Primeiro que a gente, indo na casa das pessoas, a gente não pode abrir geladeira de ninguém, né? A gente não pode abrir geladeira de ninguém para olhar o que tem dentro, né? Que é falta de respeito. Eu, pelo menos, não gosto não gosto de fazer isso na casa de ninguém. Mas imagina ele indo na casa de uma tia minha, por exemplo, abrindo a geladeira e olhando o que tinha dentro. Como que eu ia ficar? A cara que eu ia ficar. Isso foi só um exemplo, né? Ou, por exemplo, vamos imaginar que ele falasse palavrão,
né, que ele falasse besteira. Graças a Deus, ele não fala palavrão. Gente, ó, sinceramente, ele não fala palavrão, ele não xinga. E quando eu falo alguma coisa, não, porque eu não sou de xingar também, né? Mas, por exemplo, se eu falo um M, por exemplo, um M de, vocês sabem o que que é? Ele fala assim, pai, não pode falar isso, não pode falar besteira. Então, assim, esse é o máximo de palavrão também que eu falo. Eu não falo palavrão não. Quando eu era criança, minha mãe e meu pai diziam assim, se você falar palavrão, eu vou, né, te dar um supapo, né? Enfim, coisas de pai antigo. E eu nunca falei. Mas então foi isso, gente. Hoje o vídeo foi falando sobre a importância da quarentena, né, no processo e de adoção. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês quiserem compartilhar para outras pessoas, vocês compartilhem, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.